Olá pessoal, meu nome é Adriele Cristine, sou de João Monlevade, Minas Gerais, sou aluna do curso de Licenciatura em Pedagogia pelo Centro Universitário Uninter. Bom, venho aqui para compartilhar com vocês meu segundo vídeo de estágio supervisionado Educação Infantil. Como todos sabem, ainda continuamos em pandemia, mas seguimos realizando esse estágio de forma segura, respeitando todos os protocolos de segurança. Esse estágio foi realizado em grupo, onde cada uma de nós vem desempenhando suas atividades da melhor forma possível. Espero que este contexto seja de muito proveito de sua parte. Sejam bem-vindos, aproveitem. Bom, gente, como eu falei há pouco, esse estágio ele foi realizado de forma online, à distância, pelo modo de extensão, e foi realizado com mais duas amigas minhas do mesmo polo e de mesma licenciatura. São elas, a Geisele Gonçalves Barbosa Vital, RU 2145004, e a Luciele Abrantes Rossi Martins, RU 2145268. Bom, hoje eu vou compartilhar com vocês meu segundo vídeo em relação à contação de histórias e a sua importância na educação infantil. Vamos fazer uma pequena introdução. A contação de histórias na educação infantil desperta a curiosidade, estimula a imaginação, desenvolve a autonomia e o pensamento, proporciona vivenciar diversas emoções como medo e angústias, ajudando a criança a desenvolver seus conflitos emocionais próprios, aliviando sobrecargas emocionais para Para Abramovich, 1997, se é importante para o bebê ouvir a voz amada e para a criança pequenina escutar uma narrativa curta, simples, repetitiva, cheia de humor e de calidez, numa relação a dois, para a criança de pré-escola, ouvir histórias também é fundamental. Agora, numa relação a muitos, um adulto e várias crianças. O ato de contar histórias instrui, socializa e diverte as crianças. A contação de histórias é uma ferramenta que desperta o interesse pela leitura, ajuda no desenvolvimento psicológico e moral, auxiliando na manutenção da saúde mental das crianças em fase de desenvolvimento, amplia o vocabulário e o mundo de ideias, desenvolvendo a linguagem e o pensamento, trabalha a atenção, a memória e a reflexão, desperta a sensibilidade, a descoberta da identidade, adapta as crianças ao meio ambiente, assim como desenvolve funções cognitivas para o pensamento como comparação, raciocínio lógico, pensamento hipotético e convergente e divergente. A organização geral dos enredos possui um conteúdo moral que colabora para a formação ética e cidadã das crianças. Abramovich, 1997, ressalta a importância de contar histórias para crianças, de forma que escutá-las é um precedente para a formação de leitor, além de incitar seu imaginário para responder tantas questões existentes no mundo da criança. Incluir a narração de histórias na rotina da educação infantil ajuda no desenvolvimento no trabalho do educador, pois auxilia na aprendizagem da criança, fazendo uso do lúdico no momento do ensino. A literatura infantil no Brasil. No Brasil, a literatura infantil só chegou no final do século XIX. A literatura oral predominou até esse período com o misticismo e o folclore das culturas indígenas africanas e europeias. No Brasil, a literatura infantil tem início com obras pedagógicas e, sobretudo, adaptações de obras de produções portuguesas, demonstrando a dependência típica das colônias. Cunha, 1999. No final do século XIX,
estava sendo mudado o regime político no Brasil. A república adotada a partir de 1889 substituía a monarquia após o longo reinado de Dom Pedro II, imperador desde 1840. Foram Carlos Janses e Alberto Figueiredo Pimentel os primeiros brasileiros a se preocuparem com a literatura infantil no país, traduzindo as mais significativas páginas dos hoje considerados clássicos para a garotada. Cunha, 1999. A tradução de livros para as crianças e adolescentes sempre foi constante no Brasil. Eram, na sua grande maioria, traduções dos contos europeus. Entre eles estão os livros Histórias da Avozinha, Contos da Carochinha e Histórias da Baratinha. A literatura infantil nacional teve início com Tales de Andrade e nosso grande Monteiro Lobato, que em 1921 estreou com Narizinho Arrebitado, apresentada ao mundo Emília, a mais moderna e encantadora fada humanizada. A produção brasileira de literatura infanto-juvenil até a década de 70 foi esporádica, constituindo-se basicamente de traduções de clássicos e de algumas coleções estrangeiras de grande apelo comercial. Cunha, 1998. A literatura infantil tem características próprias quando a sociedade sofre mudanças com o surgimento do mundo artístico. Isto porque as crianças da época eram vistas como adultos pequenos. Não tinha muita importância, mas logo foi mudando os conceitos. É através de uma história que se podem descobrir outros lugares, outros tempos, outros jeitos de agir e de ser. Outra ótica, outra ética é ficar sabendo história, geografia, filosofia, sociologia, sem precisar saber o nome disso tudo e muito menos acho que tem cara de aula, porque se tiver, deixa de ser literatura. Isso foi uma fala de Abramovich em 1994. A literatura é uma possível passagem para a criança em desenvolver a imaginação, anseios e sentimentos de forma prazerosa e significativa. Para contar a história, é preciso saber como se faz. E através das histórias, as crianças aprendem nomes, sons, músicas e se introduzem na cultura. A literatura infantil, utilizada adequadamente, é um instrumento de suma importância na construção do conhecimento do indivíduo, fazendo com que ele desperte para o mundo da literatura, não só como um ato de aprendizagem significativa, conforme Coelho. A escola é hoje o espaço privilegiado em que deverão ser lançados as bases para a formação do indivíduo. É nesse espaço que privilegiamos os estudos literários, pois, de maneira mais abrangente do que quaisquer outros, eles estimulam significados à consciência do eu em relação ao outro, a leitura do mundo em seus vários níveis e, principalmente, dinamizam o estudo e conhecimento da língua da expressão verbal significativa e consciente. O surpreendente sempre foi e continua sendo um dos elementos mais importantes da literatura destinada às crianças, através do prazer e das emoções que as histórias proporcionam, o simbolismo que está implícito nas tramas e personagens agem em seu inconsciente, atuando pouco a pouco para ajudar a resolver os conflitos interiores normais nessa fase da vida. É nesse sentido que a literatura infantil e principalmente os contos de fada podem ser decisivos para a formação da criança em relação a si mesma e ao mundo em que vive. O método que divide as personagens em boas e más, belas ou feias, poderosas ou fracas, facilita à criança a compreensão de valores básicos da conduta humana ou convívio social.
Toda aprendizagem e processo sistemático da aquisição da aprendizagem do ser humano se dão socialmente, com as interações que estabelecem com o outro e os significados que isso lhe faz sentir. Ensinar a amar os livros e a conviver com eles é uma responsabilidade que a escola se empenha em realizar há mais de um século. As bibliotecas das escolas, quando compostas por obras cuidadosamente escolhidas, podem abrir os olhos para um maior interesse nos alunos e partilhar sonhos e fantasias, e podem, junto aos alunos, trabalhar e distinguir a realidade. Podemos dizer que a literatura é a definição da sociedade como um todo, pois a obra literária se caracteriza e constrói através da ligação dos fatores sociais do homem com o meio em que se vive. O prazer de contar histórias. Somente com a ascensão da burguesia e reconstrução familiar, a criança principiou a ser reconhecida como indivíduo diferente do adulto, com atribuições diferentes. Em meados do século XVIII, a literatura infantil mostrou-se extraordinária no âmbito escolar e na necessidade de uma transformação na mentalidade sociocognitiva que a criança possuía. A escola foi um indispensável agente para que a mudança na literatura ocorresse. Foi uma fala de Coelho em 2001. As primeiras produções infantis foram realizadas por educadores e pedagogos no final do século XVII e durante o século XVIII. Estudar a história é ainda escolher a melhor forma ou o recurso mais adequado de apresentá-la. A contação de histórias é uma das atividades mais antigas de que se tem notícias. Essa arte nos mostra a época do surgimento do indivíduo há milhões de anos. Narrar histórias e declamar versos compõem práticas da cultura humana que precedem o desenvolvimento da escrita. Na cultura primitiva, saber ler, escrever e interpretar sinais da natureza eram de grande valor porque mais tarde se tornaram registros importantes. As histórias são maneiras mais expressivas que a humanidade encontrou para expressar experiências, dizia Coelho em 2001. A habilidade de imaginar aceita que o ser humano cria uma destreza de entendimento e compreensão de histórias, pois nossa vida apenas é entendida dentro de narrativas. As histórias nos comunicam informações e envolvem nossas emoções. É por esse agente que alguns educadores se sentem receosos ao trabalhar com crianças e jovens em desenvolvimento. A história tem um papel significativo na contribuição para a tolerância e o discernimento de justiça social, podendo criar novas direções à imaginação, podendo ser elas boas ou não. O prazer de contar histórias prepara a criança para vivenciar com maior segurança seus próprios problemas ou encontrar uma solução para os mesmos. É por meio delas que pode conhecer e viver importantes emoções como a fúria, ansiedade, contentamento, tranquilidade e tantas outras. E viver profundamente tudo o que as narrativas provocam em quem as ouvem, conforme Abramovich, 1989. Diz também que ler é ouvir, sentir e enxergar com os olhos do imaginário. O gosto por contar histórias é ter sabedoria em criar um ambiente de encantamento, suspense, admiração e sentimento, no qual os personagens ganham vida, modificam tanto o narrador como o ouvinte. A ação de contar histórias deve impregnar todos os sentidos, tocando o coração e enricando a leitura de mundo no caminho de cada ser.
Quando o professor decide contar uma história, é necessário que a escolha aconteça com muito cuidado e carinho, pois ela deve ser adequada à faixa etária, aos interesses dos alunos, aos objetivos do próprio professor. A escolha da história funciona como uma chave mágica e tem importância decisiva no processo narrativo, dizia Abramovich em 1989. Geralmente, os educadores acham que é necessário um talento especial para contar histórias, mas não é. A história deve despertar a sensibilidade de quem conta e sem emoção não terá o mesmo resultado. A emoção deve ser o ponto mais forte do narrador ou de quem vai contar histórias. Nos estudos de Abramovich, salienta que é importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas histórias, escutá-las é o início da aprendizagem. Para ser leitor, é ter um caminho absolutamente infinito de descobertas e compreensão do mundo. A forma de contar histórias permite debates enormes aspectos do dia a dia das crianças. Contar histórias é também uma maneira de ensinar temas éticos e cidadania e de propiciar um mundo fantasioso que seduz a criança. A criança carece ouvir histórias para ampliar sua imaginação, a observação e a linguagem oral e escrita, assim como o prazer pela arte, a agilidade de dar conexão aos casos. Qual a importância de contar histórias na educação infantil? A contação de histórias é um instrumento muito importante no estímulo à leitura, ao desenvolvimento da linguagem, é um passaporte para a escrita, desperta o senso crítico e, principalmente, faz a criança sonhar. E os contadores de história são os mediadores desse processo, tendo uma tarefa muito importante que é de envolver a criança na história, dando vida aos sonhos, o despertar das emoções, transportando para o mundo da fantasia. Essa é uma prática interessante de ser usada nas escolas, principalmente na educação infantil, já que incentiva a criatividade e possibilita diversas formas de expressão e de interação entre os pequenos. Em sala de aula, é possível mudar o espaço, contar histórias em círculos e criar um ambiente agradável para os alunos ficarem confortáveis e atentos ao que é dito. Contar histórias para as crianças também auxilia no desenvolvimento da escrita, na oralidade e na percepção de símbolos. Quando a gente lê um livro, normalmente vai imaginando a história. Os personagens se tornam reais aqui, ó, dentro das nossas mentes. Tanto é que muitas vezes, quando um livro vira filme, a gente até meio que se decepciona um pouquinho com o personagem, né? Afinal, dentro da nossa cabeça ele era diferente. Agora, se a gente que é adulto se diverte, imagine as crianças. Para falar sobre a importância da contação de histórias para o desenvolvimento da criança, nós convidamos a psicopedagoga Maria Carolina Loli. Tudo bem? Bem, Elaine. Bom, uma das coisas importantes da contação de história é justamente isso, é instigar a criatividade da criança, né? Isso, estimular a criança a pensar, estimular a questão da memória, né? A atenção e, é claro, que também a questão motora, porque no momento em que você se senta para escutar outra pessoa contar uma história, nós estamos também desenvolvendo o nosso lado motor. Quando nós sentamos na posição ereta e estamos disponíveis para escutar alguém, nós estamos desenvolvendo as nossas habilidades cognitivas, né? As nossas funções cognitivas relacionadas à atenção, à memória e também à coordenação motora, embora as pessoas não fazem esse tipo de relação também. Exatamente. Uma coisa que é sempre muito interessante é que a criança, às vezes, se apega a determinada história e que é sempre aquela. Por quê? Porque então, as crianças, os pequenos, principalmente até os 6 anos, quando eles gostam de uma coisa, eles aprendem aquilo ali com muita facilidade. E o grande prazer dessas crianças é eles autocompletarem a história. Então, assim, eles conhecem aquela história, eles sabem o que vai acontecer, então eles querem acompanhar o narrador, sabe? A falar as mesmas frases, a falar as falas, né? As próprias falas dos personagens, né? Então, por isso que essa autoidentificação da criança é muito importante. E isso também, Elaine, ajuda na resolução dos conflitos internos que a criança vive.
Porque muitas vezes a criança ela se identifica tanto com o personagem, mas isso é uma maneira subjetiva dela lidar com algum problema que ela está vivenciando internamente. Ou às vezes ela não consegue entender muito bem o não, ou às vezes ela tem alguma relação de amizade na escola que não está muito bacana, então ela se relaciona com aquele personagem e o personagem consegue resolver, né, esse tipo de conflito, então essa criança pega para ele essa história, seria então uma forma dele colocar para fora aquele sentimento com que ele não sabe lidar ainda. A partir de que idade é legal começar a contar histórias? Desde quando a criança está na barriga da mãe, né? Quando a criança escuta a voz, né, já no ventre ali, você já vai criando um vínculo muito importante com a criança, né? E essa questão da tecnologia tem tirado um pouco isso, né, das famílias, até mesmo das escolas. E além do fato da tecnologia, a gente precisa falar também sobre essa necessidade que a escola tem de avançar os conteúdos. Então, o momento de contação da história tem perdido um pouco essa graça, tanto na escola quanto nas famílias que não têm tido mais tempo, né? Pela experiência ali, às vezes a gente conversa com as mães e elas relatam que não tem mais tempo, que não tem o hábito de contar a história para as crianças, e é tão importante. Ou seja, tem uma diferença grande entre você sentar e contar numa história e falar, tô aqui e veja essa história. Com certeza. No tablet. Não tem nada a ver, né? O fato de você sentar, você se doar para a criança, aquele momento de contação de história, é um momento que você está dedicado inteiramente para essa criança. Então, a sua atenção está voltada para ela, assim como a atenção dessa criança também está voltada para você, né? Então, esse momento de carinho, ele é muito importante. Ao passo que se você entrega para a criança o tablet, é claro que aquilo ali é interessante, mas a criação o vínculo que se desenvolve com o tablet é muito diferente do vínculo que se tem entre as pessoas, né? Então, por isso que a gente defende tanto aquela coisa que a gente tinha antigamente de sentar-se com a criança e o livro na mão e ter esse momento lúdico, porque é uma questão lúdica também, embora você conte uma história, talvez a história nem seja engraçada, né? Mas é um momento em que provoca na criança sentimentos bons, por isso que nós chamamos de momento lúdico. Tem muitos pais que colocam sempre a história antes de dormir. É esse o melhor horário ou não tem melhor horário? Não tem melhor horário. Geralmente os pais eles procuram criar hábitos, né? Implementar na sua vida uma rotina que deve ser seguida. Mas a história ela pode servir para acalentar a criança em um momento de uma espera, por exemplo, na sala de um consultório médico, em que a criança está impaciente. Então o pai e a mãe, né, podem utilizar esse recurso da história para acalmar a criança quando ela está agitada, para acalentar quando às vezes ela está muito nervosa ou está triste com alguma coisa, pode servir de escape aí esse momento da história. Tem os livrinhos para as mais variadas idades, né? O legal é botar a criança do lado para que ela veja também ilustrações, ou pode só sentar e contar, ou pode inventar uma história. Quando a criança não sabe ler, né, o livro, quando você não está utilizando do recurso da leitura para contar a história, é importante que a criança tenha o livro em casa, porque esse fato de ter o livro instiga a criança a querer pegar o livro na mão, consequentemente incentiva a leitura posteriormente, né? Mas o fato de você pegar o livro e contar uma história aleatória também é importante. O que se deve fazer é sempre pegar o livro à mão, ou se não, ter algum objeto para para chamar a atenção da criança, alguma coisa que chame a atenção mesmo, ou que produza sons, ou que seja alguma coisa diferente para tirar a criança daquele momento, talvez estressante, para mudar um pouco a rotina da criança. E isso é importante da história, né? Se a história de repente não tiver um final muito feliz, dá para de repente, ou ao contrário também, dá para sugerir para a criança inventar um final para aquela história? Com certeza, isso é muito importante, principalmente quando você faz, no meio da história, você faz perguntas aleatórias sobre aquilo que você já contou. Então, pergunta sobre aquilo que já aconteceu, ou senão você pergunta assim, mas e se ela fizesse tal coisa? O que poderia ter acontecido? Esse fato de você fazer a criança pensar, usar a criatividade da criança para ela produzir, além de você estar estimulando essas funções cognitivas, nós estaremos estimulando também a linguagem, que é uma habilidade muito importante para o desenvolvimento dessas crianças, que também está sendo esquecida. Então, as crianças com mais idade, elas têm falado mais errado, justamente porque não têm mais o hábito de conversar com outras. Só para a gente encerrar, contar história é uma coisa que tem que ser para sempre. Para sempre, Elaine. Isso, assim, histórias não é só para criança,
histórias entre os amigos, né, entre os mais velhos, entre os idosos. Então, contar história e ouvir história é muito bom. Às vezes eu não posso não ser o exímio contador de história, mas ter esse tempo para ouvir quem se dispõe a contar história é muito importante. Deixar com que essa coisa não morra. A vida fica mais leve. Com né? certeza. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Quais são os objetivos da contação de histórias? Quando se estabelece a atividade de contação de histórias, tem-se em mente que ela se pauta na ludicidade. No entanto, além desse aspecto, a prática em questão também tem por objetivo estimular as crianças à criatividade, ao desenvolvimento da interação social e a todas as competências relacionadas com a sua jornada pedagógica e psicopedagógica. Aliás, a contação de histórias traz consigo o poder de induzir os pequenos à oralidade e à melhora considerável no espaço cognitivo do aluno. Nesse sentido, a capacidade de assimilação da criança aumenta, sobretudo, em função da oportunidade que ela tem para exercer o raciocínio. Ademais, a criança tende a construir vínculos com o espaço da sala de aula, uma vez que vocês podem transformar o ambiente em uma extensão da história lida. De acordo com Santos, em 2014, a história desempenha um papel importante, pois ela estabelece mecanismos para lidar com os problemas de maneira mais saudável, diversificada e dinâmica. Inclusive, isso é responsável por levar a criança a um mundo de descoberta cujos processos vivenciados pelos personagens são carregados de significado e importância. Neste sentido, a contação de história vai impactar de forma considerável na futura vida escolar da criança, uma vez que ela será constantemente estimulada por meio de tal prática. Para tanto, ressalta-se a preparação que os professores devem ter. Propagação de cultura. Contar histórias é uma prática antiga na sociedade. A oralidade é um mecanismo usado há muito tempo para propagar a cultura, expressando sentimentos, conhecimentos e experiências, o que mantém tradições e costumes. Um fato que interfere nisso é a maneira como são contadas, que muda o impacto nas pessoas que as escutam. Por isso, atente à entonação de voz e ao vocabulário usado para que as crianças não tenham dificuldades em compreender as histórias. Identificação com as situações. As crianças podem associar as histórias que leem ou escutam com situações que elas vivem, o que ajuda no desenvolvimento de formas de lidar com dificuldades, sentimentos e emoções. Além disso, é um estímulo à memória, já que relembram experiências que viveram ou que escutaram seus parentes contarem. Por exemplo, com essa prática, as crianças encontram no momento de leitura um caminho para criar relações entre memórias e afetos. Como estimular a leitura infantil na escola? Para todas as idades, a leitura enriquece o conhecimento, mas principalmente durante a educação infantil, uma fase de muitos aprendizados, desenvolvimento de habilidades, ampliação de vocabulário e estímulos da imaginação. Quando uma história é contada, a mente começa a imaginar o enredo dela, assim como acontece com a leitura. Então, desde cedo, é importante adotar essa prática para que as crianças aprendam a ter gostos pela leitura, que incentiva e desenvolve a curiosidade. A leitura, na infância, é fundamental para aprimorar o processo de alfabetização dos pequenos. Veja algumas dicas para incentivar seus alunos a praticar essa atividade. A leitura é uma atividade muito importante e que faz parte do desenvolvimento pessoal durante toda a vida. Na infância, ela é ainda mais fundamental, pois contribui com a descoberta da gramática, a ampliação do vocabulário, exercita o raciocínio lógico e desperta a criatividade. Mas é fato que nem todas as crianças se mostram dispostas a ler livros, mesmo sendo uma boa prática. Não force a leitura. Quando uma pessoa é forçada a realizar determinadas tarefas, as chances dela não realizá-la de maneira satisfatória e querer se distanciar dessa demanda são enormes. Por isso, esse processo de estimular a leitura infantil é bastante delicado.
Permita que escolham os livros. Como esse processo de estímulo deve ser feito um passo depois do outro e com muita cautela, dá aos alunos a permissão para que escolham os livros que mais os atraem também é importante, pois é assim que se cria o gosto pela leitura. A influência da contação de histórias e o desenvolvimento na aprendizagem da educação. Atualmente, a preocupação da educação com a formação de um indivíduo crítico, responsável e atuante na sociedade inicia-se no ensino infantil, onde os primeiros hábitos começam a surgir e as crianças interagem socialmente para o desenvolvimento de aprendizagem. Como é feita a preparação para a contação de histórias? Contar histórias é uma arte, pois envolve vários mecanismos para prender a atenção de seus ouvintes, mas não é somente isso, precisa encantar, e para isso o educador precisa estar preparado, utilizando-se de técnicas apropriadas para todo tipo de ouvinte, assim como utilizar recursos, espaços e tempo para atender melhor suas necessidades. Inclusão ao contar histórias. É importante lembrar da diversidade entre as crianças, por isso busca a inclusão dos alunos nas diferentes maneiras de perceber e contar histórias. Os educadores podem contá-las e os alunos podem escutá-las de olhos fechados. Em seguida, peça para que eles retratem as sensações que tiveram. Você também pode fazer atividades que incluem outras línguas como inglês, espanhol e libras, com a ajuda de um intérprete, por exemplo. Bom, gente, então esses são alguns fatores que mostram a importância da contação de histórias para a educação das crianças. Agora eu vou compartilhar com vocês uma curiosidade entre a diferença entre ler e contar histórias. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é um bate-papo sobre qual é a diferença entre ler e contar história, né? Que são duas práticas extremamente importantes, porém cada uma com sua característica, com seu objetivo diferente. E é isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje, tá? Mas antes disso, não esquece de se inscrever, já dá um like, isso ajuda muito a gente. O meu objetivo aqui com esse canal é compartilhar ideias. Muita gente pergunta pra mim, Kátia, mas você fica compartilhando as coisas que você faz, não importa. O sol brilha para todo mundo e o importante é todo mundo fazer um bom trabalho, todo mundo se ajudar e todo mundo crescer junto, não é verdade? Então já deixa um joinha e vamos conversar um pouquinho. Pois vamos lá, vamos conversar. Ler. Qual é a diferença entre ler e contar história? As duas práticas são extremamente importantes para o desenvolvimento, para o aprendizado, seja da criança, aqui eu vou estar falando voltado para o público infantil, tá? Mas isso de um modo geral. Quando eu vou ler